Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a matéria da semana 4 desse PET volume 2, né, que é a última matéria, né, desse segundo PET e que eu acredito que seja o que finaliza nosso conteúdo aí de análise combinatória, né? Então eu acredito que o próximo PET já vai vir com alguma coisa nova para vocês, ainda não aguenta mais a análise combinatória. Como eu falei com vocês semana passada, a matéria que estava prevista para essa semana é combinação. Então a gente viu, dentro dos problemas de análise combinatória, né, que são aqueles problemas de contagem, a gente viu o princípio multiplicativo e aditivo, lá no PET 1. Depois a gente viu nesse PET já permutação e arranjo. E agora falta o último, que é combinação, tá bom, gente? São as principais questões de análise combinatória, né? Esses são os principais métodos. Então, essa última parte da nossa apostila está nas páginas 22 até a 25, para quem tiver aí com ele em PDF. E antes de eu mostrar como que a apostila está explicando combinação, porque novamente a linguagem está muito técnica, eu vou fazer aqui um geral do que a gente viu. Vou mostrar aquele esquema de novo, né, para vocês, que mostra quando é que é arranjo, quando que é combinação e quando que é permutação. Vou explicar o que é combinação, como faz as contas de combinação e depois a gente entra na apostila só para ver os exemplos mesmo e os exercícios, ok? Então vamos lá. Os problemas de análise combinatória, eles sempre são problemas de contagem. A gente quer saber de quantas maneiras é possível fazer alguma coisa, ou de quantas formas a gente pode selecionar dentre um conjunto de pessoas um grupo para determinada ocasião, para determinado brinde, presente, jogo, partida, ou seja, são problemas de contagem. Nesses problemas a gente sempre tem um conjunto de elementos no início, e aí para a gente saber se vai ser princípio aditivo e multiplicativo, vão ser aqueles problemas em que você, no enunciado, você percebe as palavras e ou. Então, por exemplo, de quantas maneiras a gente pode escolher um sanduíche e uma bebida e uma sobremesa numa lanchonete. Então, é um problema de princípio multiplicativo, é só multiplicar as opções. Quando for ou, vamos supor que uma pessoa tem 3 peças de teatro e 2 filmes no cinema para escolher. De quantas maneiras ela pode ir no teatro ou no cinema, ou seja, ou é um ou é outro. Então, é princípio aditivo, a gente soma as possibilidades de ir no teatro com as de ir no cinema. Quando não for nenhum desses tipos, aí eu tenho que ver o que está acontecendo com o meu conjunto de elementos. Se todos eles vão ser usados, por exemplo, eu tenho uma palavra e eu vou embaralhar as letras dessa palavra para formar novas palavras, né, que não precisam fazer sentido. Estou usando todas essas letras, então é permutação. Ou então, eu tenho uma senha de 4 números. De quantas maneiras eu posso misturar esses números de lugar, né, trocar eles de lugar, formando novas senhas. Eu não estou usando todos os 4 números? Então, vai permutação. Sempre que você usar o seu conjunto de elementos inteiro, vai ser um problema de permutação. Agora, quando você pega um conjunto de elementos e forma grupos com eles, aí a gente vai ter ou um arranjo, que a gente viu semana passada, ou uma combinação. O que vai diferenciar é, por exemplo, eu tenho 10 jogadores num time e vou selecionar 2 para participar de um evento. Se eles forem ganhar a mesma coisa, se não faz diferença se eu seleciono o A e o B primeiro, ou primeiro o B, depois o A, ou seja, se não faz diferença a ordem da escolha do meu grupo, é uma combinação. Se a ordem fizer diferença, aí é um arranjo. Semana passada eu dei o exemplo, né, de uma sala de, acho que era 15 alunos, 30 alunos, não lembro, que iam selecionar 2, o primeiro ia ganhar um ingresso para o cinema e o outro ia ganhar um ingresso para o teatro. Então, tá vendo que a ordem faz diferença, né? Quem foi escolhido primeiro vai ganhar uma coisa, quem foi escolhido depois vai ganhar outra. Então, quando a ordem importa, é um arranjo. Agora, se a ordem não importa, se o prêmio for o mesmo para os dois, seria uma combinação, certo? Então, hoje nós vamos focar nos problemas de combinação, só que as questões, se não me engano, de 7, 8 e 9 da apostila, elas já misturam todas as matérias que a gente viu até então. Mas vamos ver a combinação primeiro, que são os primeiros exercícios. Trouxe aqui a minha definição, porque a definição da apostila ela é bem técnica, né? Tá numa linguagem bem difícil de entender. Combinação. Combinação é um problema de contagem, em que um grupo é formado de um total de elementos, né? Então você não usa todos os seus elementos, está formando um grupo com eles, e a ordem da escolha desse grupo não importa, não faz diferença.
Exemplo, você tem um time com 11 jogadores reserva. Dentre os reservas, então dentro desses 11, serão escolhidos 3 para jogar uma partida. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Aí eu pus um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que vai ser escolhido o Beto, Caio e Davi, certo? Esses três, dentre os 11 reservas, eu tirei esses 3 para jogar. Se eu escolher Beto, Caio e Davi, ou Davi, Caio e Beto, fez diferença? Não, por quê? Porque os 3 vão estar nessa partida. Tanto faz a ordem que eu escolhi. Então, quando a ordem não importa, não faz diferença, é um problema de combinação. Como calcula? Bom, você tem 2 formas de fazer. A primeira é você escrever todas as possibilidades possíveis. Vamos supor, a gente tinha 11 jogadores reserva e você tinha que organizar em grupos de 3, né? Então, você teria que colocar lá o nome dos 11, formar todos os grupos com 3, depois todos os outros com outros 3, depois mistura os primeiros com os segundos, ou seja, são muitas combinações, seriam muito difícil fazer isso manualmente. Esse é um jeito. O outro jeito é por fórmula. A fórmula da combinação parece muito com a fórmula do arranjo que a gente viu semana passada. Ela é esse negócio aqui, tá na apostila de vocês, mas eu vou traduzir para vocês o que quer dizer isso aqui. C é de combinação, o N é o total de elementos. Então, por exemplo, lá nos jogadores a gente tinha 11, então N é 11. Eu acho que no arranjo a apostila colocava como P, né? Aqui, gente, pode ser K ou pode ser P, tá bom? Eu coloquei K porque a apostila dessa semana estava colocando K. Esse K é os grupos que você vai formar. Então, por exemplo, eu tinha 11 jogadores reserva e 3 vão ser escolhidos para jogar numa partida. Então, 11 é o N e K vai ser os grupinhos, vai ser 3, certo? Aí em cima, que é uma conta de divisão, em cima a gente coloca o total fatorial, né, que é aquele símbolo de exclamação. Embaixo você coloca grupos fatorial e aí na frente abre um parênteses N menos K fatorial. Vou mostrar com um exemplo que é mais fácil da gente ver, ó. O mesmo exemplo que eu criei anteriormente. Um time possui 11 jogadores reserva. Dentre os reservas serão escolhidos 3 para jogar uma partida. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Como a ordem que eu vou escolher esses 3 tanto faz, que no fim das contas os 3 que vão jogar, então é combinação. Então, ó, combinação. O total de elementos é 11 e meus grupos que eu vou formar são de 3 jogadores, vou escolher 3, então os grupos são de 3. Aqui em cima eu coloco total fatorial, aqui embaixo o grupo fatorial, então 11 fatorial dividido por 3 fatorial. Aqui na frente eu abro um parênteses e coloco o total menos o grupo, então 11 menos 3 fatorial. Lembra que no arranjo a gente simplificava essa conta do fatorial? Por exemplo, eu pegava aqui um 11, aí vamos supor que não tivesse esse 3 aqui, fosse só 8 fatorial. Aí eu ia abrindo o 11 até chegar no 8, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, parava, colocava exclamação para cortar o 8 de cima com o de baixo. Só que aqui eu tenho 2 números embaixo, então o que muda? Vocês vão ter que pegar, qual é o maior aqui embaixo? O 3 ou o 8? O 8. Então vamos abrir o 11 só até chegar nesse maior aqui que é o 8. Então 11 fatorial vai virar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Parei, chegou no maior número de baixo. Coloca exclamação. Lembrando que 11 fatorial, para eu resolver esse fatorial, eu teria que multiplicar até chegar no 1, né? 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, até no 1. Se eu parei antes do 1, eu tenho que terminar e colocar exclamação. Por isso que a gente põe essa exclamação aqui na frente do 8. Aí, ó, o 8 de cima corta com o de baixo. Aqui em cima vai sobrar só 11 vezes 10 vezes 9. O 3 fatorial continua aqui. E agora eu vou ter que resolver ele. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E essa conta aqui de cima a gente termina de resolver. No final a gente divide. Ó, 990 dividido pelo resultado aqui de baixo, que é 6, né? Daria 165. Ok, gente? Bem parecido com o arranjo. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dificuldade na hora de fazer os exercícios por conta do cálculo, eu atendo pelo WhatsApp pra gente resolver, tá bom? Bom, aí vem a apostila em si. Então, eu expliquei para vocês o que é combinação, dei um exemplo de como calcula. A apostila traz aqui uma definição de combinação, de N elementos, em grupos de K, não sei o que, não vou nem ler porque tá muito técnico. E tem 2 exemplos. O primeiro é esse aqui, ó, formar os arranjos, ou seja, para mostrar a diferença da combinação para o arranjo, ele trouxe primeiro um exemplo de arranjo, como que era semana passada, ó.
Formar os arranjos dos algarismos distintos 1, 3, 5 e 7, tomados 3 a 3. Então, vou pegar esses 4 algarismos, 1, 3, 5 e 7, vou formar grupos de 3 com eles, 3 elementos. E como é arranjo, a ordem faz diferença. Então, ó, 1, 3 e 5, 1, 3 e 7, 1, 5 e 7, 3, 5 e 7, são exemplos de arranjos. E assim vai, né? Tá vendo que nesses arranjos aqui que estão dentro desse quadrado, a gente tem os números 1, 3 e 5 em lugares diferentes, ó. Se fosse combinação, tudo isso aqui contaria como um só, porque a ordem não importa, mas como é arranjo, cada um deles conta como um. Então, olha o total de arranjo que a gente tem. Aí tá até aqui a conta, ó, tem 24 arranjos possíveis. Então, ó, nesse exemplo, todas as variações possíveis dos 4 elementos foram consideradas, né? Mudando de lugar, foi considerado porque era arranjo. Agora, se fosse combinação, todas as combinações possíveis desses 4 algarismos em grupos de 3. Ó, 1 com 3 e 5, 1 com 3 e 7, o 3, o 5, o 7, 1, 5 e o 7. Pronto. Ah, Marina, mas não vai mudar eles de lugar? Não, combinação, a ordem não importa, conta uma vez só. Então, quantas combinações a gente tem? 4. Certo? Se a gente fosse fazer isso na fórmula, combinação, qual que é o meu total? São 4 algarismos e meus grupos são de 3. Aí a gente usaria aquela fórmula que eu mostrei antes, no fim das contas dá 4, certo? Aqui eles usaram misturando a fórmula do arranjo, mas eu prefiro que vocês aprendam o que eu ensinei antes, porque as questões que vocês vão ter que fazer precisam daquela forma. Essa aqui é outra forma de ver, mas dá na mesma no fim das contas, viu, gente? Então, vamos lá. A gente tem 9 exercícios. Vou explicar todos eles. Esses primeiros são bem simples, ó. Quantas são as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? Negócio de tomados 2 a 2, 3 a 3, quer dizer, formando grupos de tantas coisas, tá? Então, combinação de 6 em grupo de 2. Aí você joga lá na fórmula. Combinação de 6 em grupo de 2. Aqui em cima fica 6 fatorial, né, que é o total. Embaixo, o tamanho do grupo fatorial. E aí, esse menos esse fatorial, né? Dentro do parênteses. 6 menos 2 dá 4. Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o número de cima e vou abrir só até chegar no maior que eu tenho embaixo. Qual que é o maior aqui embaixo? O 2 ou o 4? O 4. Então, eu vou abrir esse 6 até chegar no 4. Então, ele vai virar 6 vezes 5 vezes 4. Paro ali e coloco exclamação. O 4 aqui de cima corta com o de baixo, então vai ficar aqui em cima 6 vezes 5. Esse 2 fatorial continua aqui embaixo. Agora eu tenho que resolver esse 2 fatorial, né? Ó, 6 vezes 5 é 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? O fatorial é sempre multiplicando até chegar no 1. 2 vezes 1 é 2, e aí fica só para vocês fazerem essa divisão de 30 por 2 e colocar resultado, tá bom? Essas primeiras eu resolvi quase tudo, porque é a primeira vez que vocês estão vendo essa matéria. Número 2. Numa sessão em que estavam presentes 18 deputados, 4 serão escolhidos para uma comissão que vai estudar um projeto do governo. Então, eu tenho 18 e 4 vão formar uma comissão, né, um grupo. Então, vamos lá. Se eu escolher, a ordem que eu escolher esses 4, tanto faz, porque se eu escolher as mesmas 4 pessoas, elas vão formar a mesma comissão. Certo? Então, é combinação de 18 em grupos de 4. Aí pergunta: de quantos modos diferentes pode ser formada essa comissão? Aí a gente faz, ó, combinação de 18 em grupos de 4. 18 fatorial, aqui embaixo, né, o tamanho dos grupos fatorial, 4 fatorial, parênteses, esse menos esse, então 18 menos 4 fatorial. Aí, 18 menos 4, 14, né? Então, eu tenho aqui embaixo 4 fatorial e 14 fatorial. Eu tenho que abrir o número de cima até chegar no maior que eu tenho embaixo. Como o maior é 14... eu abri o 18 até o 14, ó, 18 vezes 17, 16, 15, 14. Parei e coloquei exclamação. E aí aqui embaixo fica 4 fatorial, 14 fatorial. O 14 corta em cima e embaixo, sobra só esse pedaço aqui em cima, e o 4 fatorial continua aqui. Agora eu resolvo o 4 fatorial, né? Ó, essa multiplicação já resolvi aqui para vocês. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se vocês fizerem aí, multiplicando tudo, dá 24. Faltou só dividir, então... 73.440 por 24. A ideia é essa, tá, gente? São todos exercícios de combinação. Quando eu falar que não é mais, vocês vão ver a diferença. Número 3. 8 estudantes fizeram um trabalho em grupo, mas apenas 3 deles deverão apresentá-lo para a turma. De quantos modos podem ser escolhidos os 3 que farão a apresentação?
Então, eu tenho 8 e eles vão formar um grupo de 3, né? Para poder apresentar. Então, é combinação de 8 em grupos de 3. Aqui em cima fica 8 fatorial, aqui embaixo 3 fatorial e, entre parênteses, esse menos esse, né? 8 menos 3 fatorial. 8 menos 3 dá 5. Agora eu tenho que abrir o 8 até chegar no número maior que eu tenho aqui embaixo. 3 ou 5? O 5, né? Então, vou abrir o 8, ó, até chegar no 5. Então, vira 8, V7, V6, V5. Paro ali, põe exclamação. Corta esse 5 com esse. Aqui em cima vai sobrar 8 vezes 7 vezes 6. Aqui embaixo vai sobrar 3 fatorial, que vocês resolvem, vira 3 vezes 2 vezes 1. E aí vocês terminam, tá, gente? Deixei essa um pouco mais sem completar aí para vocês fazerem. Só multiplicar aqui em cima, multiplicar aqui embaixo, dividir o resultado de cima com o de baixo. Bom, aí vem, para finalizar esse ciclo de estudos, a partir de agora você deve buscar aplicar a permutação, arranjos e combinações nos exercícios abaixo. O que quer dizer? Do 4 até o 9, não vai te falar se é permutação, arranjo ou combinação. Você tem que perceber e fazer a conta. Então, vamos lá. Número 4. Se Mônica quiser organizar 9 livros em sua estante, de quantas maneiras ela pode fazê-lo? Então, vamos pensar. Você tem um total de elementos que são os livros. Você vai usar todos? Vai, porque você vai colocar todos na estante, você só vai mudar eles de lugar, né? Você quer ver de quantas maneiras diferentes você pode colocar eles em posições diferentes lá, mas você vai colocar os 9. Então, se você vai usar todos, é permutação, certo? Então, a letra A que perguntava se era permutação, arranjo ou combinação, permutação, porque eu vou usar todos os 9 livros. Letra B, escreva a expressão que permite encontrar o resultado pedido e em seguida calcule. Permutação é só a gente pegar o total de elementos fatorial. Então, eram 9 livros, eu faço 9 fatorial, que é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só multiplicar isso tudo, tá, gente? O resultado é o total de permutações que dá para fazer. Número 5. Em um campeonato de futebol participam 10 times. Se na primeira rodada todos os times devem enfrentar-se entre si, quantas partidas deve ter essa rodada? Então, vamos pensar que tem 10 times. Vou nomear eles de time 1, time 2, time 3, assim por diante. Vocês concordam comigo que eles vão estar disputando em grupos de 2, que é um contra o outro, né? As partidas de futebol são sempre um time contra o outro. Então, grupos de 2. Então, eu vou formar grupos, certo? Agora eu só preciso saber se a ordem vai fazer diferença ou não vai. Permutação já não é mais. Permutação seria se os 10 times estivessem enfrentando uns aos outros tudo ao mesmo tempo. Seria um jogo muito difícil de assistir. Então, vamos lá. Na primeira rodada, todos os times devem enfrentar-se entre si. Só que o que acontece? Esses times, vamos supor que o time 1 vai enfrentar o time 8, né? Uma vez. Aí jogou time 1 versus time 8. É necessário ter de novo o jogo time 8 versus time 1? Que a gente fala que é a volta, né? Nos campeonatos costuma ter dois jogos, cada hora um jogando em casa. Só que tá falando que cada time deve enfrentar o adversário uma vez, né? Então, se ele já se enfrentou aqui, eles não vão jogar de novo um contra o outro, certo? Então, a ordem não vai fazer diferença, porque cada time só vai enfrentar o outro uma vez. Então, não vai ter time 1, time 8, depois time 8, time 1, por exemplo. Vai ser uma vez só. Então, a ordem não vai fazer diferença, é uma combinação. No caso, são 10 times e cada jogada eles jogam um contra o outro, então os grupos são de 2. Então, é combinação de 10 em grupos de 2. Mesmo sistema, tá, gente? Aqui em cima, 10 fatorial. Aqui embaixo, o tamanho dos grupos, 2 fatorial. 10 menos 2 fatorial, que dá 8 fatorial. Aí nós temos que abrir o número de cima até chegar no maior que tem embaixo, então até chegar no 8, né? Então, esse 10 fatorial vai virar 10 vezes 9 vezes 8, onde eu parei e coloco exclamação. Corta esse 8 e vocês terminam a conta aí, tá bom? Resolve esse 2 fatorial, pega o resultado de cima e divide com o de baixo. A 6, a 7 e a 8, se não me engano, são questões do Enem, então elas são um pouco mais difíceis. Vamos lá. Essa é do Enem de 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Então é a mesma coisa, né?
Cada jogador joga uma vez só com um adversário. Então não vai ter, por exemplo, o André joga com o Lucas, depois o Lucas joga com o André. Não, já foi, é uma vez só, certo? O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do tanto de jogadores. Faz sentido, né? Quanto mais jogadores você tiver, mais partidas você vai ter que ter para todo mundo poder se enfrentar uma vez, né? Todo mundo jogar com todo mundo uma vez. Por exemplo, com 2 jogadores é necessário uma partida só. Né? 2 jogadores. O André com o Lucas jogou uma vez só, campeão é campeão, acabou. Agora, com 3 jogadores, ó, coloquei um exemplo. André, Bruno e Jorge. Quantas partidas eles vão ter que fazer para todo mundo jogar com todo mundo uma vez? Então, ó, vai ter que ter uma para o André enfrentar o Bruno, uma para o André enfrentar o Jorge e uma para o Bruno e o Jorge jogarem, né? Então, André e Bruno, André e Jorge, Bruno e Jorge. Precisou de quantas partidas? 3 partidas para que esses 3 jogadores jogassem pelo menos uma vez, todo mundo com todo mundo, certo? Isso aqui foi só exemplo, tá, gente? Não faz parte da resolução. Então tá aqui, ó. Quantos jogadores tem, quantas partidas vão ser necessárias para todo mundo se enfrentar nesse campeonato. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas vão ser necessárias? Vamos lá. A cada vez que eles jogam, joga um jogador contra o outro, né? Então eu tenho um total de 8 jogadores e eles formam grupos de 2. A ordem faz diferença? Não, né? Porque se o André e o Bruno já jogaram, não vai jogar Bruno e André contando mais uma vez, não. Já jogou os 2 juntos. Então é uma combinação de 8 no total, formando grupos de 2. Certo, gente? Aí aqui mesma coisa, ó, 8 fatorial, 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. 8 menos 2 dá 6. Eu abro o 8 aqui até chegar no 6. Corto, termino de resolver a conta. Ok? Essa número 7, ela é a mais difícil. Eu já conheci essa questão, ela é do Enem de 2015. Eu vou explicar ela uma visão geral, mas se vocês quiserem uma explicação mais detalhada dela, eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Quem estiver vendo no WhatsApp, clica no link do YouTube para poder ver mais detalhado se quiser. A de um professor, chama Rafael. Ele explicou essa questão assim nos mínimos detalhes, tá, gente? Então, se vocês quiserem ver ela bem detalhadinha, olha aí o link que eu vou deixar. Então, vamos lá. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4, 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma nota dentre as notas. 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ó, são 2 jurados, né, o A e o B, e eles vão julgar cada uma dessas categorias, ó, fantasia, evolução em conjunto, enredo, harmonia e bateria. Aí eles podem dar uma nota, né, para cada uma das escolas, de 1 até 5. Por exemplo, fantasia e alegoria, eles vão dar uma nota de 6 até 10. Não pode menos que 6 nem mais que 10, certo? A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas. Em caso de empate, se a soma empatar, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados nos quesitos enredo e harmonia, certo? Então, quem tiver maior nota, sim, em caso de empate, quem tiver tirado a maior nota de enredo e harmonia ganha. Aí, tá vendo que quase todas as notas já foram atribuídas e aqui já tá a soma, falta só a nota do jurado B para a categoria bateria. Aí pergunta: quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam um campeão a escola 2? Então é o seguinte: de quantas maneiras a escola 2 pode ganhar essa disputa de escolas de samba do jeito que tá? A pergunta é essa: de quantas maneiras a escola 2 é campeã? Vamos pensar, essa aqui não é uma situação em que se aplica direto nem a fórmula da permutação, nem do arranjo, nem da combinação. A gente vai ter que fazer um raciocínio antes. Então, vamos lá. Olha as pontuações. Sabendo que o máximo é 10, percebe que se a escola 1 tirar 10, ela vai para 65, não é? Que ela está com 55. Se a escola 3 tirar 10, ela vai para 60. E se a escola 5 tirar 10, ela vai para 64.
Então, as escolas 1, 3 e 5, nem se tirar a nota máxima, elas não vão vencer. Porque não tem jeito, né? Porque as escolas 2 e as escolas 4 já estão com mais de 64 pontos, né? Mais de 65 pontos. Então, mesmo se elas tirassem o mínimo possível, que é 6, elas ainda estariam na frente. Então, ou ganha a escola 2 ou ganha a escola 4. Vamos partir disso. Então, eu fiz aqui uma tabelinha, ó, com as notas possíveis da escola 2 e da escola 4. A escola 2 está com 66 pontos e a escola 4 está com 68. A escola 2, a gente quer ver de quantas maneiras a escola 2 é campeã. Se ela tirar 6, ela vai para 72. E se a escola 4 tirar a menor nota possível, que é 6, ela vai para 74. Então, a escola 2 não pode tirar 6, senão ela não ganha. Então, nem coloquei 6 aqui na tabelinha dela, tá vendo? Se ela tirar 7, ela vai para 73. E se a escola 4 tirar a menor nota possível, ela vai para 74. Então, a escola 2 também não pode tirar 7, senão ela não ganha. Então, ela tem que tirar 8, 9 ou 10. Então, vamos lá. Primeiro cenário. Vamos supor que a escola 2 tirou 8. Então, ela tinha 66 pontos, com mais 8 vai para 74. Ok? Aí, se ela tirar 8 e a escola 4 tirar 6, por exemplo, a escola 4 tinha 68, com mais 6, 74. Então, elas empatam. Em caso de empate, quem tiver maior nota em enredo e harmonia ganha. A escola 2 tirou 10 nas duas notas aqui de enredo e harmonia. E a escola 4 tirou um 9 e um 10. Então, em caso de empate, a escola 2 ganha. Então, essa possibilidade, ó, essa aqui tirando 8 e essa aqui tirando 6... tornam a escola 2 campeã, porque ela tem as maiores notas em enredo e harmonia, ok? Então, isso aqui é uma opção da escola 2 ganhar. Se a escola 2 tirar 8, mas a escola 4 tirar 7, a escola 4 tá ganhando, porque vai dar 74 contra 75. Se ela tirar 8 e a outra tirar 9, a escola 4 tá ganhando. Então, nem coloquei, tá vendo? Eu coloquei só as possibilidades em que a escola 2 vence. Então, a escola 2 vencer tirando 8, essa é a única chance dela. Só se a escola 4 tirar 6. Agora, se ela tirar 9, né, 66 mais 9 dá 75. A escola 4 pode tirar 6, que ela fica com 74, a escola 2 ainda ganha. Ela pode tirar 7, que aí as duas empatam. Em caso de empate, a gente já viu que a escola 2 ganha, que ela tem nota maior de enredo e harmonia. Então, tem dois cenários em que a escola 2 tira 9 e ganha. E se ela tirar 10? Se ela tirar 10, a pontuação dela vai para 76. E a da escola 4, ela pode tirar 6, tirar 7, tirar 8. Ó, continua menor, tá vendo? Em caso de tirar 8, elas empatam e novamente a escola 2 ganha. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenários, 6 linhas aqui, 6 cenários em que a escola 2 vence da 4. Só que eu quero saber de quantas formas a escola 2 vence, tanto faz a classificação dos outros, mas eu tenho que contar todas as possíveis formas que as outras escolas podem se classificar. Então, tem 6 maneiras de eu atribuir as notas da escola 2 e 4, mas ainda falta a escola 1, 3 e 5. A gente já viu que a nota das escolas 1, 3 e 5 tanto faz que elas não vão ganhar de jeito nenhum. Mas quantas notas elas podem tirar? A escola 1 pode tirar 6, 7, 8, 9 e 10. A escola 3, mesma coisa, 6, 7, 8, 9 e 10. E a 5 também, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho 5 opções de notas para cada uma dessas escolas. Então, o resultado de todas as notas possíveis em que a escola 2 é campeã vai ser as 6 formas de organizar as notas da 2 e da 4, que estão ali disputando a liderança, multiplicado pelas 5 formas de organizar as notas da escola 1, as 5 de organizar as da escola 3 e as 5 de organizar as da escola 5. Ok, gente? O resultado de todas essas multiplicações aí é o total de configurações. Como eu disse, é uma questão mais difícil, deixo o link do outro vídeo aí se vocês quiserem ela mais detalhada. Essa outra também é do Enem. E essa questão, gente, ressalta a importância do Enem, né, a importância de vocês aprenderem as fórmulas mesmo no Enem.
Porque de um tempo para cá, de 2016, mais ou menos mesmo, 2015, para cá, o Enem está cobrando muitas vezes só a fórmula e não a conta. Ou seja, você monta a fórmula e não resolve a conta, como nesse exercício aqui. Tá bom? Então é importante também saber as fórmulas, não tentar aprender tudo sem fórmula, porque de vez em quando precisa. Então, olha só, o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Não sei por quê, porque eu não jogo tênis, mas deve ter um motivo. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Então, ele tem 10 jogadores, ele vai formar grupos de 2 para fazer uma partida, né, de exibição. Partida aleatória. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Então, não pode jogar 2 canhotos um contra o outro. Ok? Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, olha só, gente. Dentre esses 10, eu vou escolher 2 para jogar nessa partida. Concorda comigo que é combinação, porque a ordem que eu escolher tanto faz. Se eu escolher o jogador 3 com o jogador 4, ou o jogador 4 com o jogador 3, é a mesma partida. Então, se a ordem não faz diferença, é combinação. Só que tem essa exceção aí de não poder jogar 2 canhotos. Então, o que a gente faz? Nós vamos calcular todas as combinações possíveis. Então, as combinações desses 10 jogadores jogando 2 a 2. Aí, eu vou ter o total de combinações possíveis. E desse total, eu vou tirar aquelas combinações que tem 2 canhotos jogando um contra o outro. Então, eu faço o total, tiro aquelas que tem 2 canhotos, jogando a mesma partida, e o que sobrar é as que podem acontecer. Então, vai ser combinação desses 10 jogadores em grupos de 2 para fazer o total de partidas. E desse total eu tiro as combinações que tem 2 canhotos. São 4 canhotos, então as combinações desses 4 em grupos de 2. Certo? Aí só montei a fórmula. Aqui, vamos fazer essa combinação primeiro. 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Menos, agora essa de cá. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Só resolvi essa parte, 10 menos 2 aqui dá 8, 4 menos 2 dá 2. Tá vendo que essa parte final aqui da conta, já é a resposta. É a letra A, certo? Então, nesse exercício, vocês nem tem que terminar a conta. É só marcar a resposta certa, a letra A. Última questão. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 tipos de bebidas e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Então, se ele quiser o combo promocional, ele tem que escolher, um sanduíche e uma bebida e uma sobremesa. Quando eu uso i, é princípio multiplicativo. É só a gente multiplicar todas as opções de sanduíche, que são 4, por todas as de bebida, que são 3, por todas as sobremesas, que são 2. Resultado dessa conta é o resultado da número 9. Ok, gente? Só um recado aqui para essas que são do Enem. A 6, deixa eu ver se é a 5, a 6, a 7 e a 8 vocês podem responder só a alternativa certa, tá? Por exemplo, A, B, não precisa colocar um número se não quiser não. Gente, envie as respostas para mim pelo Google Forms. Quem tiver devendo atividade de semanas anteriores, me pede pelo WhatsApp que eu mando os links, tá? Eu deixei aberto, não coloquei data ainda para envio, tá bom? E até semana que vem.